Agora a gente vai começar. Agora! Bom dia a todas as companheiras que estão aqui ouvindo a gente. É um prazer compartilhar mais esse café, né, com política e afeto. E o tema hoje do nosso encontro, ele vai ser uma conversa com nossas companheiras indígenas, né, as mulheres indígenas aqui, né, de São Paulo. Eu sou Ruth Alonso, eu estou somando aí a coletiva Nós Mulheres, com uma proposta de candidatura à vereança de São Paulo, aqui pelo PSOL. É uma coletiva que é composta por mulheres trabalhadoras, na sua maioria somos promotoras legais populares, que é um projeto, né, de mulheres que entendem que é necessário trabalhar no sentido da educação em direitos, que a partir da educação de direitos, sabendo dos nossos direitos, a gente consegue sim fazer resistência, fazer essa transformação social e essa nossa luta que é, né, contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra até mesmo, né, o capitalismo, que a gente sabe que é ele quem faz com que a gente esteja nessa situação caótica, onde a vida valha menos do que meio ambiente, né, desculpa, a vida e o meio ambiente, né, e os animais e tudo isso valham muito menos do que o capital, do que o dinheiro, do que propriedade, do que posse, né, do que e aí a gente vê essa baixíssima valorização da vida. Então, pensando em políticas de vida, que a gente está aqui hoje com pessoas muito queridas, a Geraputi, a Jaciara, né, Evelyn, e aí eu vou passar para as companheiras se apresentarem, convido a Evelyn para se apresentar e logo mais a gente ouvir as nossas queridas convidadas para trazer, né, essa discussão que é um tema importante e que a gente entende que nada de nós sem nós. Então, não dá para nós, mulheres que não somos indígenas, falarmos sobre as necessidades das mulheres indígenas. São as mulheres indígenas que têm que trazer qual que é, né, a demanda, qual que é a sua história. E a gente vai, como sempre, ocupar esse espaço com muita afeto, com muita política, porque a política é isso, né? Essa discussão da nossa vida. Obrigada, hein? Prazerzão estar com vocês todas. Olá, meu nome é Evelyn, eu sou fotógrafa, artista visual, trabalho há 30 anos com mulheres e meninas que vivenciaram situações de violência e com meninas indígenas e quilombolas. Eu acredito que a arte ela cobra sua relevância quando, além de um instrumento da autoexpressão do artista, ela é um instrumento de intervenção social que produz mudança. Eu faço parte dessa coletiva porque eu me identifico com todas as propostas. E, bom, isso. Bom, estamos muito lisonjeadas de estar aqui com a Geraputi e com a Jaciara. Eu quero agradecer a minha queridíssima amiga Rosa Galditano, que me apresentou a Jaciara, e espero que continuemos sendo amiga até sempre. Eu gostaria muito que Geraputi e Jaciara nos contasse essa trajetória, principalmente Geraputi nos contasse sua trajetória de quando chegou aqui e essa experiência de ser mulher na aldeia, das responsabilidades da mulher, do cuidado, da saúde da mulher, da responsabilidade, de trazer a vida, da responsabilidade de manter as tradições, do que é amadurecer, de chegar depois dos 50, porque eu sei que ser mulher, eu tenho mais de 50 anos, e a sociedade geralmente deixa a gente de lado. Eu queria saber o que é essa experiência dentro da aldeia, dentro do que é amadurecer e ser mulher indígena, né? Gostaria que, se você pudesse, contasse sua experiência, Geraputi, para a gente, e contasse o que foi chegar em São Paulo e o que foi toda essa resistência. Eu sei que vocês foram ameaçados e
queria, sobretudo, agradecer muito, porque eu sei que vocês são responsáveis por preservar o pouco que nos resta em São Paulo de Mata Atlântica. Bom, é isso. Seguramente eu me esqueci de algumas coisas, porque eu fico super nervosa quando eu estou falando publicamente. Eu sou super falante, mas na hora de falar para o público eu me enrolo toda. É isso. Gera Putu, é contigo. Vamos ouvir aí, né, as histórias que a gente está ansiosa para te ouvir. E é um prazer estar contigo aqui, viu? Bom, esperar lá. Peraí só um pouquinho. Agora sim, bom dia. Bom dia a todos, a todas, né? Meu nome é Geraputuju, e eu sou indígena Guarani, né? E trabalhei 20 anos na área de saúde. Atualmente sou professora, né? E eu nasci em Tapicirica da Serra, me criei um pouco lá em Interlagos, quando Interlagos ainda não era uma cidade, e com 10 anos eu vim aqui para o Jaraguá. Então eu estou aqui desde 10 anos até hoje, com a minha idade que eu estou. Tem 50 anos que eu moro aqui. Quer contar para a gente como é que foi isso? E é só de isso. chegar com 10 anos aí. Então, assim, eu já posso começar Pode, a gente está ansiosa para ouvir a senhora, viu? Então, né, assim, eu nasci em Tapicirica da Serra, né? Aí me criei lá na Interlagos, né? Morei um tempo lá. Eu tive uma época bem doente, eu e minhas duas irmãs, né? E a gente foi afastada da família, a família da minha família, né? Então, um foi para o Campo de Jordão, eu fui para o Mandaqui, né? E a outra minha irmã foi para o Hospital Cruz Vermelha. Aí, quando eu saí do hospital, aí eu já fui para Interlagos. De Interlagos vim para cá com 10 anos. Então, eu saí do hospital com 9, com 10 anos eu fiquei aqui no Jaraguá, e a gente mudou para cá. O Jaraguá praticamente era mato puro, não tinha estrada asfaltada, era tudo mato, né? E, e eu estou aqui até hoje, né? Trabalhei quase 20 anos na área de saúde, porque o meu pai, ele fez medicina, 2 anos de medicina, e eu aprendi muito com ele. Então, eu cuidava dos meus irmãos, assim, quando eu ia medir a febre, eu pegava a pulsação, meu pai mandava contar quanta batida tinha na pulsação, e assim fui aprendendo alguma coisa. Aí eu trabalhei, né, só que, só que o trabalho de trabalhar com povos indígenas, principalmente menina, assim, com esse problema de pedofilia, esse problema de marido batendo na mulher, foi muito forte para mim, porque eu tinha que levar elas por médico, levar elas por ML, denunciar os maridos, né? E eu fiquei ofuscando assim, muito, assim, como se diz, acuada pelo pessoal. Aí eu precisei ficar meio nervosa. Ainda tinha uma pessoa que a gente discutia muito, e ele trabalhava comigo. Aí eu saí pedir pro meu chefe me tirar da saúde, ele falou que não, porque eu era uma ótima funcionária. Mas aí saiu uma oportunidade de eu ser professora, e agora eu sou professora. Então foi assim que está continuando a minha vida. Quanto tempo a senhora ficou na saúde? Assim, praticamente, eu fiquei 5 anos né, 5 anos voluntária, né? Eu não recebia nada, mas eu cuidava das pessoas, levava para o hospital, atendia pessoas grávidas quando ia ganhar neném. Depois eu trabalhei 6 anos
no projeto Rondon, né? Trabalhei no projeto Rondon. Depois eu passei para o SPDM. No SPDM fiquei 8 anos trabalhando no SPDM, né? Do SPDM agora já tem uns 4 anos, 5 anos que eu sou professora agora. Bom, né? E é isso, né? É bom ouvir a senhora, apesar de a senhora trazer essa experiência na saúde, né? Que é lidar com muita violência, né? E a gente tem discutido aqui que é isso, a nossa proposta, né? É de pensar nessas vidas sem violências, né? Para todos e todas, e também pensar na política pública, qual é o dever do Estado, né? Para ele lidar, que o Estado tem dever, né? Por mais que a gente às vezes faça, como a senhora falou, eu trabalhava sem remuneração. A gente às vezes faz, né, voluntária, porque a gente entende da importância, né, desses espaços, mas o Estado tem dever, né? Posso só aproveitar aqui e pedir para a Jaciara se apresentar e falar um pouquinho para a gente, e aí a gente já traz aqui o bate-papo, pode ser? Pode. Bom dia a todos, né? Jauipádio, Tereru Paramirim Nhandep, Diruap Jaciara. Vou traduzir o que eu falei. Jauipádio quer dizer bom dia a todos. Tereru Paramirim significa meu nome é Paramirim, Nhandep, indígena. Diruap seria meu nome em português, que é Jaciara, né? São dois nomes diferentes, não é uma tradução do outro. Paramirim é um nome, Jaciara é outro. Né? Paramirim é o meu nome de batismo, Guarani, porque na cultura Guarani o batismo, a gente recebe o nome pelo Chamões, né, que é o nosso líder espiritual, ele que escolhe o nome de cada criança, ele fala que o nome tem a ver com o nosso espírito, né, com a nossa alma, com a nossa identidade. Por isso que a gente tem o nome Guarani, e Jaciara seria o nome de registro, né, de identidade, que aí é um nome que eu falo que é aportuguesado, né? Porque Jaciara, muitas pessoas falam que é Guarani, mas não é Guarani, ele é Tupi-Guarani, né? O correto no Guarani seria Jati Ará, que significa lua do amanhecer, né? E eu sou atualmente assistente social aqui na UBS, da aldeia do Jaraguá, e assim, eu e a minha mãe meio que a gente fizemos uma inversão. Eu era professora, enquanto ela trabalhava como agente de saúde. Aí a gente trocou. Eu fui para a área da saúde e ela foi para a área da educação, né? Parece que quase ao mesmo tempo, a gente nem conseguiu trabalhar junto, né? Enquanto professora, porque assim que ela entrou como professora, eu recebi um convite para trabalhar na CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena de São Paulo, né? Mas acho que é isso por enquanto. Deixa eu perguntar para vocês duas, né, que estão na educação, a educação passou, né, ou agora nesse momento, igual você falou, que você trocou com a tua mãe, né, vocês foram invertendo, né, a história, uma começou pela saúde e está na educação, e a outra pela educação e agora na saúde. Como é que está a implementação, né, da Lei 11.645 de 2008, né, eu acho que, não sei se vocês querem trazer um pouco disso, né, que ela torna obrigatório o ensino, né, da história, cultura, né, afro-indígena, né, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa no poder público, nas escolas públicas, né, para o ensino médio e para o ensino fundamental. Não sei se vocês querem trazer, mas da importância dessa lei, se ela está sendo implementada ou não, porque a gente também sabe disso, a dificuldade de tirar as leis do papel, né? Mas da importância de pensar que tem toda uma luta e a gente precisa modificar a nossa história, né? Não dá para a história ser feita sempre pelo homem branco, rico e proprietário, né? Cisgênero, heterossexual. Né? A gente precisa de outras narrativas e desse espaço, sobretudo de responsabilidade, né? Do governo de garantir outras histórias, né? E as histórias, geralmente, de quem está sendo oprimido, né? Até queria aproveitar essa questão da educação, mas de trazer, né, que o dia 5
de setembro, ele é apontado como o Dia Internacional das Mulheres Indígenas, né? E o quanto que isso, eu me lembro da época da escola, não se falava disso. E que esse dia, né, ele é um dia também marcado pela resistência indígena e pela resistência, né, das mulheres indígenas. Então, não sei se as pessoas que estão acompanhando aqui a gente sabem, né, da história, mas brevemente, assim, é a resistência, né? Em 1782, da líder indígena Bartolina Cisa, né, uma liderança aimara, que foi assassinada, né, na época, por fazer resistência, né? E essa data ela entra no calendário internacional a partir de 1983, né? E a gente não tem isso, né? Pelo menos assim, eu em 83 estava sendo, na verdade, nos anos 80 estava sendo inserida na educação fundamental. E a gente não tinha nada dessas datas comemorativas, mas que são comemorativas de resistência. Não é que os direitos estão garantidos, é muito pelo contrário, é a necessidade de continuar lutando, né, por direitos. Aí queria perguntar para vocês um pouco isso também, se vocês têm visto o efeito, né, a implementação, ou seja, se essa lei está rolando, está sendo implementada, e se tem, né, os efeitos disso, ou até mesmo de, não está sendo, ou como é que ela chega, né? A gente teve a lei inicialmente, né, que falava da necessidade, da obrigação do Estado de discutir, né, a história e cultura africana, e depois você tem essa implementação, uma ampliação, então, da possibilidade dessa lei. E aí, podem contar as histórias de vocês também em relação a isso, a educação, que eu acho que vocês duas devem ter muita história para contar, né? E aí, mais uma outra coisa da educação, eu queria perguntar para vocês das escolas bilíngues, né? Como é que tá? A gente tem, né, em São Paulo, porque é a nossa realidade, mas no Brasil, as escolas que ensinem não só português, mas também né, línguas indígenas. Estava vendo aqui dos dados do IBGE de 2010, que fala, né, de mais de 274 línguas indígenas, 305 etnias, e quase 900 mil pessoas, né, indígenas no Brasil, com dados de 2010. Mas, enfim, queria ouvir vocês. Dona... Eu primeiro ou minha mãe? Você, Jussiara? Não, tá. Tá, então pode ser. Só peço desculpa, né, que eu e minha mãe estamos no mesmo quarto, estão no quarto do meu filho, e minha mãe ela tem um pouco de dificuldade, é a primeira live que ela tá fazendo, então a gente tá meio que apanhando um pouquinho, né? Então, referente à educação, acho que houve muitos avanços, né, mas infelizmente não foi o suficiente ainda, né? Dentro da educação indígena, que é a educação diferenciada, assim, a gente, como sempre, falta muito recursos, né, investimento do poder público. Infelizmente, isso em todas as áreas, tanto educação, saúde, meio ambiente, tudo, né? E educação, assim, a gente, para promover uma educação diferenciada dentro da comunidade, a gente não tem ainda os subsídios necessários. É meio igual os professores não indígenas, a gente meio que se adapta e meio que se vira com o que a gente tem para poder fazer uma boa educação, né? Então, assim, a gente não tem investimentos em materiais didáticos bilíngue, mas, assim, meio que a gente vai, aos poucos, conseguindo uma coisa daqui, um projeto dali, e consegue implementar a educação diferenciada dentro da comunidade, né? E, assim, se adaptando com o que a gente tem. Eu acho que dentro da educação não indígena falta muito, porque são professores não indígenas falando da questão indígena. E eu acho que deveria ser indígenas, deveria ter sempre um bate-papo, um intercâmbio cultural entre professores indígenas com professores não indígenas, entre alunos, sabe? Eu acho que o intercâmbio cultural é riquíssimo para as pessoas se conhecerem, né? Eu acho que o preconceito, a discriminação, eles existem principalmente pela falta de entendimento e conhecimento que as pessoas têm sobre a questão indígena, né? As pessoas não conhecem e por isso acabam tendo tanto preconceitos, né?
e tem uma visão estereotipada sobre o indígena. Eu acho que em algumas questões, por exemplo, de que o Brasil existe vários povos, etnias que falam língua, dialetos diferentes, eu acho que isso tem mudado, né? Antes eu via que muitas pessoas nem sabiam que indígena existia vários povos com culturas diferentes. Hoje eu ouço menos, mas infelizmente ainda a gente escuta pessoas que pensam, né, que indígena é tudo uma coisa só, que fala só, os índios falam a língua do índio, né? Isso assim, eu sei que ultimamente tem sido mais raro ouvir isso, mas ainda infelizmente a gente escuta de algumas pessoas que não têm esse entendimento de que a diversidade entre povos indígenas são enormes, né? São mais de 220 e poucos povos diferentes, né? Culturas diferentes, costumes diferentes, de povos indígenas diferentes, né? E tudo dentro do próprio do Brasil e não no mundo, né? Então, mas eu acho que uma coisa que tem avançado assim aos pouquinhos, acho que é porque a gente passa por tempo em tempo, acho que depende de quem está no poder, né? Porque a gente vê que em cada momento, né, quem está no poder, fala assim na questão política, né? Quem está responsável pelo poder público, acaba influenciando um pouco isso dentro da nossa comunidade, né? Na época do PT, a gente teve vários avanços enormes dentro da nossa comunidade, tanto em investimentos, né? A gente não tinha o Centro de Educação Cultural Indígena, foi na época do PT que se construiu. Então, assim, a gente tem avanços e regressões, né? A gente avança e depois regride um pouco. Aí tudo depende de quem está na política no momento. Então, isso influencia muito no desenvolvimento da questão indígena. E eu acho que tem um pouco a ver com o momento que a gente está vivendo. Agora, nesse momento, a gente está vivendo de muitos retrocessos. A gente tem lutado muito por muitas coisas. E está difícil, né? Mas, enfim, eu acho que, por enquanto, essa é a minha fala. Kiraputu, queria te ouvir também de toda essa experiência que a senhora tem na vida, né, e na educação. E a saúde também tem educação, né? Nós, assim, indígenas, sofremos muito com mudança de lei, né? Porque a, na época do esse, antes do Bolsonaro, a gente tinha um projeto, assim, que a educação indígena, ela está bem lá no fundo, sabe? Então tem a MEC, né, o Enem, sei lá, esse negócio, e todos os projetos nossos estão bem afastados. Então a gente fez até um projeto que a gente tinha, como que fala? A gente mesmo está fazendo material didático nosso mesmo, né? A gente lembrando das histórias, lembrando assim dos contos que nossos pais diziam, aí como a gente brincava, como a gente contava as coisas até assim, né? Então nós estávamos fazendo um livro didático daqui do Jaraguá mesmo. A gente tinha o tradutor, né? Tinha o que escrevia e tinha a pessoa que desenhava. E a gente estava fazendo uma cartilha sobre nossa cultura. Então estava Jaraguá, Curucutu, Ternandepurã e Litoral. Então daqui de São Paulo e o Centro-Oeste, e lá de Bauru. Então a gente se juntava e cada um fazia o seu trabalho. Só que com a mudança do, do Bolsonaro, ele tirou essa verba que dava para ajudar a gente, né? Porque ele mandava uma verba, então cada final de mês a gente se juntava todas as aldeias aqui do São Paulo e do litoral, e a gente ficava afastado e fazer esse trabalho
desse trabalho didático, né? Inclusive, também a gente teve uma perda, porque a pessoa que desenhava e pintava o desenho faleceu. Aí a gente parou com tudo, né? Então, e eu acho que se esse governo devolver de novo a verba, porque se eu não me engano, eu não sei, ele deve ter tirado a verba que nos ajudava a fazer essas coisas, entendeu? E então, que nem a Jacera falou, na educação é, é bem assim, eles falam que é diferenciado, mas não é, porque dependendo da diretora da escola também, ela segue muito assim a lei do branco. Eu acho que diferenciado seria diferenciado mesmo, né? Mas praticamente não é bem assim. E aí é isso. Tá, eu vou. É bom vocês trazerem isso, né? Eu fico pensando que né, o quanto que a gente precisa, né? Quem não é indígena, de a gente pensar nessa educação que tem que conter, né? Porque senão cobra-se simplesmente da população indígena que aprenda, né, o português, e da população que não é indígena, a gente não tem essa cobrança, e é bem o que a senhora está trazendo, né? Você fica com uma mentalidade de quem não é indígena, né, fazendo política para a população indígena, né? E a gente tem que mudar essa chave. Eu queria só fazer uma saudação para as companheiras que estão vindo aqui e cumprimentando a gente também, e só dizer também que, por mais que seja a primeira live de Araputu, tá ótima, viu? Tá maravilhosa, arrasando aí. Tá sendo muito bom poder ouvir essas histórias. Então, eu queria dar uma saudação aqui para a Fernandinha, que está dando bom dia, falando, né, da urgência desse tema. A gente também tem aqui deixa eu ver aqui, a Vivi também, falando bom dia, Maurício, Daniela Avelino, a Gilda maravilhosa, um abraço, Valquíria Rosa, Madalena também, né, bom dia, vamos curtir e compartilhar, né, compartilhar conhecimento é muito importante. A Melinha Teres, um abraço, minha querida, falando, né, que as mulheres indígenas, elas protagonizam muitas lutas de resistência. A Vivian também, muita admiração pelas mulheres indígenas, Paula também, Rose, Potiporã. A Melinha está compartilhando com a gente de que as mulheres indígenas da região de Dourados, elas já fizeram 77 barreiras sanitárias para impedir a entrada dos homens brancos que levam o Covid-19 para os seus povos, né? Viva as mulheres indígenas. A Mipi Ascente, a Regina Tala, um abraço, bom dia. A Potiporã também está trazendo que o único material em língua guarani distribuído pelo governo do estado de São Paulo para escolas indígenas guarani, ele foi em 2012. E apesar de ser um material de consumo, ele só existiu esse. Ou seja, né, de 2012 para cá, os estudantes estão indo para as escolas e não teve a geração de nenhum conteúdo, né? Cíntia Oliveira também, dando um abraço aí, bom dia. E a Vivian falando, né, um material lindo desse, né, que absurdo, né, esse retrocesso. Aí estou pensando nessa descontinuidade, né, que tanto a Jaciara quanto a Djerapoti, ela trouxe, né, em relação a gente não ter uma política de Estado. Então, independente do governo que está na época, a gente continuar com a política, porque a gente sabe o quê? Da importância de que o Estado ele invista na defesa e no enfrentamento de toda essa discriminação, os preconceitos que a gente tem, né, e a violência, que elas são resultado do desconhecimento e de todo esse preconceito também, né. Queria perguntar também, que acho que a Jaciara, né, começa a trazer um pouco em relação a isso, dessa descontinuidade, né, e de a gente precisar ter política pública de fato, ou seja, aquele posto de saúde, né, que geralmente as unidades básicas, elas são conquista de muita luta da comunidade, né, mas ainda a Djerapoti, que trabalhou, né, como agente de saúde, né, sabe da resistência, né, e eu queria que vocês talvez agora trouxessem um pouco essa discussão para a saúde, né, mas pensando que está tudo junto, né, mas desse olhar da saúde, e também um olhar que não pode ser um olhar só das pessoas brancas em relação, né, à população indígena, né, da dificuldade que se tem em relação a gente pensar a política a partir de quem está sofrendo os efeitos da política, né. Deixa eu ver que a Evelyn quer falar alguma coisa, eu vou abrir para ela aqui,
e aí a gente já passa a bola para vocês, pode ser? Especificamente para Hiraputu, né? Justamente isso, nessa resistência de vocês, e como as duas têm essa experiência na educação e na saúde, o que acontece aí na saúde, né, com as mulheres, de novo, porque eu sei que vocês têm tido que se virar, né, bastante com a questão da saúde, né? E o que tem acontecido com as mulheres, de novo, eu reitero a minha pergunta, com as mulheres mais velhas, com as mulheres anciãs, o que tem acontecido, porque eu tenho entendido, pelo menos no que nos toca as mulheres mais velhas, brancas e pobres, né, que não é o meu caso, porque eu sou privilegiada, né, neste país que direito virou privilégio, né? Eu gostaria de saber que você nos desse o relato, o que acontece com vocês aí, e o que aconteceu na saúde. E como você tem essa experiência de ter trabalhado na saúde pública, conta para a gente aí, e conta para a gente como é na aldeia, né? Porque eu tenho entendido que vocês, povos originários, ou indígenas, como vocês preferem ser chamados, vocês têm um respeito muito maior com os anciãos, as anciãs. Então, eu gostaria que vocês relatassem para a gente especificamente aí, desde das mulheres, que é uma violência que acontece com as mulheres idosas, né? É uma violência, né? Esse esquecimento, esse apagamento, por gentileza. E está muito bem na live, viu? As duas. Quer dizer, todas. Quer começar, Gerá? Espera aí só um pouquinho. Pode falar, Gerá. Então, assim, na área de saúde que eu trabalhei, a luta foi muito grande, principalmente com as mulheres, né? Inclusive, assim, nós, Guarani, praticamente, na época da minha mãe, quando era jovem, eles eram obrigados a casar com 12, 13 anos, né? Então, meu pai tinha 40 anos, minha mãe tinha 12 quando eles se casaram, né? E o meu avô, como sendo uma liderança dentro da comunidade indígena, fez ela casar nova. E eu vi aquilo com minha mãe, sempre com muita criança, ela só tendo filho, sem poder criar direito, né? Porque foi muito necessidade que a gente passou. Eu não cheguei a estudar, eu comecei a trabalhar logo cedo e na luta eu comecei a lutar pelos direitos das mulheres, tanto para eles não terem tantos filhos, tanto que eu fui delegada das mulheres indígenas, né? Fui para Brasília, tudo, combater a favor das mulheres indígenas. E a gente já está mais proibida essas crianças, as meninas não casar tão cedo, né? Pensar no futuro, estudar. E as mulheres, na época, eles tomavam muito, elas tinham muito filho, muito. Tinha família que tinha 12, 13 filhos. Aí eu lutei também porque ah, nós era assistida pela FUNAI, né? E a FUNAI proibia muito, né? Não dava apoio nenhum. Aí eu falei assim como as brancas têm direito de cuidar do corpo e de achar quantos filhos que eles têm que ter, nós indígenas também temos direito, né? Não é porque nós, que assim, não, o povo indígena está acabando, e se a gente fazer plano familiar, nós não vamos mais existir. Eu acho que não, acho que a gente tem que lutar por isso, principalmente pelo nosso corpo, porque uma pessoa que tem muitos filhos, ela não, no final do tempo, ela não vai ter uma saúde boa, entendeu? Aí, tanto que agora, quem quiser evitar agora, tem pessoas que, é assim, que nem assim, nós tínhamos
umas mulheres mudas, deficientes, né, de audição, de voz, então, aí o que que acontecia? Assim como existe no meio dos brancos, aqui dentro da aldeia também existiam os homens violentos. Aí pegava a menina, a mulher fazia, e a mulher, sem poder pedir ajuda, ia, ia tendo filho de 2 anos, assim, de 2 em 2 anos, e aí eu lutei também para fazer, como que fala? Fazer a operação para elas não terem, porque eu acho que se ela não tem ninguém para cuidar, eu tinha que dar para cuidar. Então, teve 2 mulheres que eram surda e muda, e só tendo filho, a gente conseguiu fazer uma operação dela para não ter mais filho, e foi uma luta bem grande, tanto no branco, como na aldeia também, porque a turma falava assim que eu estava seguindo muito a lei das brancas, que as brancas não quer ficar bonita, não quer ficar feia de corpo, e eu estava querendo ser igual a elas, mas eu acho que não. Eu acho, na minha opinião, eu fiz muito para pessoas indígenas, principalmente para as mulheres, porque agora você vê menina nova casando, aí pensa, tem gente que pensa bem antes de ter um filho, né? Então, eu acho que minha luta nessa parte das mulheres, eu acho que foi importante. Eu não sei a opinião dos outros, né? Mas na minha opinião, eu acho que foi assim. Importantíssima. Parabéns, minha heroína. Muito, muito obrigada. Parabéns, viu? Parabéns, minha heroína. Obrigada. Quer passar para a Jaciara? Sim, pode passar. Então, eu vou só complementar a fala da minha mãe, mas acho que antes de seguir o que ela está falando, é importante a gente entender que o indígena, né, tem resistido há 500 anos. E, assim, são 500 anos de influências também. A gente passou por vários momentos, né? Nosso contexto histórico vem cheio de agressão, né? A gente passando pela ditadura, e isso influenciou muito na questão indígena. Antigamente, porque assim, dentro da cultura mesmo, a cultura guarani pura, sem a intromissão do não indígena, não existia assim as coisas que existiam hoje, né? Violência doméstica, o machismo, né? Assim, a gente consegue assim ver pelos os antigos, mais antigos assim, a diferença de comportamento das pessoas das pessoas mais jovens, né? Então, assim, a gente tem muita influência do não indígena. Eu lembro que, assim, existe, assim, contos dos relatos do Chamoinqueiro, que antigamente as meninas, elas não casavam tão jovens, assim. Isso vem de uma influência da ditadura, né? A gente teve o Serviço de Proteção Indígena dentro da comunidade que queria ensinar o indígena a ser seres humanos, né? Que falava ensinar o indígena a se comportar como não indígena, porque nós éramos considerados pessoas, não era considerado como pessoas, né? Então, assim, essas influências, né, causaram muitos danos dentro da nossa cultura. O Tiamão conta que as meninas casavam antigamente, primeiro ela fazia todo um processo de transição de jovem para mulher, ela ficava no resguardo, ela ia aprender primeiro com a sua mãe, né, se preparar para depois ter filhos, né? Ela tinha essa escolha. E ela também, assim, é algo que a gente tem descobrido aos poucos sobre a nossa verdadeira cultura, que existe remédios tradicionais que a gente tem tentado resgatar, que é onde as mulheres tomavam remédio natural para evitar ter filhos, né? E esse remédio, às vezes a mulher ficava 2, 3, 4 anos, dependendo do remédio, sem ter filhos, né? E com o tempo isso foi mudando, a influência do não indígena e muitas coisas foram mudando dentro da comunidade.
Eu acho que, principalmente, a violência doméstica não vem só com o contato, mas também com a questão da influência da ditadura também. A ditadura fez um estrago enorme dentro das culturas, dentro das comunidades Guarani, né? Sobre, assim, a gente for ouvir os relatos naquela época são terríveis. Então a gente tem, infelizmente, essa coisa ruim da ditadura, né? Então acho que dentro da nossa cultura existe realmente muitas falhas, mas ela, na pureza dela, não existia violência doméstica, não existia o machismo. O homem, eu acho tão bonito quando o nosso líder espiritual, nosso Chamon, ele fala assim, né? Eu nunca esqueço essa fala dele, ele sempre fala quando vai dar conselho para a comunidade, ele fala assim, não é porque você é homem que você não pode lavar uma roupa, que você não pode fazer uma comida, que você não pode cuidar do seu filho. Nhanderu, né, que seria Deus, colocou o homem e a mulher para serem parceiros, companheiros, um ajudar o outro, né? Quando você acorda de manhã, você olha para sua esposa e pergunta: Oi, minha esposa, como que você dormiu? Você dormiu bem? O que que você sonhou? Sabe? Eu acho linda essa fala do Chamoy. E aí ele fala assim, porque dentro da cultura guarani, a menina, quando está menstruada, a mulher, ela não pode fazer nada, ela não pode fazer comida, ela não pode lavar roupa, ela tem que ficar, durante o período menstrual, em resguardo, né? Tipo, eu mesma, se eu ficar, até hoje, se eu ficar menstruada, eu não posso fazer comida dentro da minha casa. Quem que seria o responsável para fazer a comida para os filhos? Seria o marido, né? Isso é algo que existe na cultura até hoje. Mas infelizmente, assim, acho que tem algumas famílias que o marido não quer fazer comida mais. Ah, a responsabilidade é da mulher. Dentro da cultura guarani, tinha que ser, deveria ser, né? Compartilhado os fazeres, os deveres, na verdade. Os deveres têm que ser compartilhados. São algo do marido e da esposa, não assim separados, né? Eu acho que, então, muitas coisas ruins que existe de machismo vem principalmente da má influência. Acho que talvez da ditadura foi o pior momento que a população indígena viveu, né? O pior momento, porque teve muita influência e que a gente sente isso até hoje, né? Quando a minha mãe fala que muitas meninas casam e agora que agora realmente dentro da saúde tem vários métodos para evitar filhos, né? Tem o Eplanon, tem o DIU, tem os comprimidos. E a gente tem lutado assim cada vez mais para que a gente consiga resgatar as medicações não indígenas, que não traz nenhum tipo de, eu esqueci o nome, mas que traga algum tipo de problemas para a mulher, né? Porque não sei se assim um anticoncepcional de comprimido, pessoas que fumam não pode usar, pode causar trazer alguns danos futuros para a saúde da mulher. Então é algo que a gente tem lutado bastante, de tentar resgatar os métodos tradicionais guarani, né? E assim, algumas meninas, elas decidem casar cedo. Hoje em dia é mais difícil a gente não. Minha mãe fala que a minha avó foi obrigada a casar com meu avô com 12 anos e ele 40. Hoje em dia, essas meninas de 12, 13, 14 anos, elas querem casar cedo. Mas assim, não com homens mais velhos, mas elas escolhem com quem elas vão casar. E talvez por falta de investimento do poder público, é, nas questões que a gente, de sobrevivência, sustentabilidade, a gente perdeu o nosso modo de viver tradicional, então os jovens de hoje, eles ficam muito ociosos, né? Então eles acabam casando muito cedo, achando que casar cedo, ter uma filha é uma perspectiva de vida, né? Então, assim, cada momento a gente passa um tipo de enfrentamento. Dentro da população indígena, atualmente, o que a gente tem? A gente tem a escola, o Centro Educacional, o CECI, Centro de Educação de Cultura Indígena, para criança de 0 a 6 anos, tenho a UBS, não tenho mais nada. O que as crianças têm para fazer? Elas não têm nada para fazer. Ou tem um campo para jogar bola, ou vai empinar pipa, ou vai jogar bolinha de gude, porque a gente não tem nem o direito
de ensinar os nossos jovens sobre as tradições, né? Porque a gente não tem mais o espaço que a gente tinha antigamente. A gente não tem mais onde plantar, a gente tem onde pescar, a gente não pode ir na mata do Pico porque a gente é proibido, porque é uma área particular do Estado. A outra área é uma área de construção da tenda, que a gente brincava bastante quando era criança. Então, a gente não tem mais acesso à natureza. Então, a gente não tem mais acesso aos nossos tipos de tradições. Como a gente vai ensinar isso para os nossos jovens de hoje, se o que a gente tem é muito pouco, né? E a gente, infelizmente, tem muitos problemas, acho que não só da sociedade indígena, mas também da sociedade não indígena, que de dar uma perspectiva para os nossos jovens, porque a gente não tem o que ensinar para eles, por falta de acesso a lazer, ao esporte, a uma educação realmente de qualidade, porque a gente não tem os materiais adequados, e aí um monte de coisa, né, que falta dentro tanto da sociedade não indígena como a sociedade indígena. Acho que é isso. Jaciara, ouvindo vocês, né, e acho que é importante essa menção que você traz dos efeitos da ditadura, né, eu queria só compartilhar que o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ela apontou que das violações de direitos humanos, né, dos povos indígenas, estima-se que morreram 8.350 pessoas, né, por conta de massacre, prisão, tortura, maus tratos, conflitos com a terra, remoção e contágios, né, por doença. Então, é extremamente importante você trazer esse ponto. A Melinha já está pondo aqui, né, ditadura nunca mais, porque o que a gente está vivendo hoje também acaba sendo um governo que aplaude a ditadura, né? Então, quando ele aplaude a ditadura e quando ele homenageia torturadores, ele está dizendo que a proposta política utilizada na ditadura é uma proposta política que ele acha interessante, né? Que aí ele faz essas falas absurdas, né? A Fernandinha põe aqui, né? O direito ao nosso corpo é um tema urgente, importante demais a gente falar, né? Como que a ditadura, os efeitos da ditadura nos povos indígenas, sobretudo as mulheres indígenas. E a gente não esquecer que o Brasil, ele se constitui a partir do estupro das mulheres indígenas e das mulheres negras, né? E depois das mulheres brancas que vieram na proposta de embranquecimento, né, do país. Então, é uma sociedade que se constitui a partir da violação sexual, né, das mulheres, e aí das mulheres nas suas especificidades, quando a Dirapoto traz, né, das mulheres com deficiência, né, surdas, que também estavam ali, né, sofrendo violências, que essas gestações que elas tinham uma atrás da outra também podiam ser decorrência da violência, né, a gente está falando dessa sociedade que se constitui, né, e uma das coisas que a gente sabe que é isso, o machismo, o racismo, eles são estrutura da nossa sociedade, né, então todos que estamos aqui, né, sobretudo eu digo, é isso, a sociedade do não indígena, mas que o contato, ele vai fazer com que a gente está sempre apresentando o quê? Violência, 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 né, e essa violência, a Melinha traz muito isso, a violência é algo que se aprende, né, a gente aprende a ser violento, a gente aprende a ser cruel, né, com o outro, a achar que a gente é mais que o outro, né, enfim. A gente está arrumando para o final, né, a Evelyn queria apresentar umas fotos também, acho que é bacana, mas eu queria também trazer para vocês, eu te passo, Evelyn, só deixa eu terminar aqui, peraí, eu te passo, que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre meio ambiente, afinal de contas, o que a gente tem percebido, o que a gente sabe é que os povos originários, a população indígena, é quem faz a resistência para a proteção do meio ambiente, né? Então, a preservação, né, a demarcação de terras, ela é urgente também para pensar na chave da proteção dessa população, da sua cultura, das suas histórias, das suas vidas, mas também tem um efeito, né, de a gente pensar que também ter respeito ao meio ambiente, não é passar boi, passar boiada, né? E queria falar também dos efeitos, né, da questão da Covid-19, que, né, é isso, a população não indígena, quando você vê essas propostas de evangelização e tal, na verdade o que a gente vê, propostas de disseminação, sobretudo agora, durante, né, a pandemia,
das doenças e da Covid-19. E o quanto que isso, ele entra numa proposta genocida, né, não é declarado, né, estamos evangelizando, mas na verdade é sabendo de todos os vírus que esses corpos que circulam pela cidade, esses corpos não indígenas, eles estão carregando para nossos companheiros e companheiras, né. A Amelinha trouxe aqui, né, que pelo relatório nacional da Comissão da Verdade temos mais de 8 mil indígenas desaparecidos devido à repressão violenta da ditadura militar, e a Regina trazendo um monte de coisa importante, né, sobre a realidade dos povos indígenas e da população guarani. Obrigada, né, a Jaciara e a Jarapotu por estarem compartilhando aqui. E teve mais uma companheira aqui, a Poti também trouxe, né, de que em São Paulo a gente tem tem muitas etnias, apenas 5 com terras demarcadas, que seriam os Guaranis, Tupi-Guarani, Terena, Krenak e Caigã. Desculpa se eu pronunciei errado, né, também alguma das etnias, e ela traz também que ela não viu material exclusivo específico para a população indígena. E aí eu já, para parar de falar muito, que eu também sou de falar muito, passo para a Evelyn depois para vocês, queria também saber se na saúde a gente tem material específico para a população indígena, né? Vocês que trabalham na saúde, se existe algum material e se pudessem compartilhar isso. Vou passar para a Evelyn, depois aí vocês já fazem as considerações finais e fecham o Só para te responder, algumas cartilhas foram feitas, algumas cartilhas específicas, eu cheguei, no começo da pandemia, eu cheguei até a compartilhar, que a Rosa tinha compartilhado comigo, eu compartilhei algumas com a Jaciara, e penso que a Rosa também deve ter compartilhado com relação à Covid, especificamente, não sei das outras coisas. A propósito do grande trabalho que o governo deveria fazer de preservação do que nos resta em São Paulo de Mata Atlântica, e que eu sei que no Jaraguá, a Jaciara, parentes da Jaciara fazem, e algumas aldeias, que eu não sei o nome especificamente, me perdoem, contiveram o incêndio que teve há pouco tempo aí, fizeram uma grande resistência contra a construtora Tenda, que derrubou árvores que estão em extinção, junto com toda a biodiversidade que vive lá, não sei, porque eu fico nervosa na hora de falar, vocês sabem. Mas eu gostaria de falar toda a resistência que vocês fizeram, que foi muito importante. Eu cheguei a ir lá, agora, se vocês quiserem colocar algumas fotos, eu cheguei a ir lá e elas fizeram uma resistência muito importante, e apagaram, estavam os indígenas, porque nós ficamos ligando, eles não se atreviam com caminhões, todo equiparado, os bombeiros não se metiam na mata, ficavam com o helicóptero passando lá só no final da tarde, e os indígenas com facão lá, se metendo para apagar o incêndio, foram, na verdade, eles que tiveram o incêndio, porque ninguém ia lá e a gente ficava ligando daqui para irem conter. Então, eles estão preservando o que nos resta de Mata Atlântica em São Paulo, para variar, né? Para variar, eles estão aí. E nós somos invasores, devemos desculpas eternas a vocês e a população preta do Brasil, porque nós chegamos aqui. E é isso que ela falou, grande parte do que eu ia falar, a Ruth se adiantou e falou, mas é isso que eu queria colocar, que eles fizeram uma resistência a essa construtora, que detonou grande parte, e eles resistiram e conseguiram conter. Eu não sei como está ainda, porque eu não continuei acompanhando. Eu não sei como está isso, Jaciara, eu não sei ainda como continua isso. Não sei qual parou a construção da tenda, né? Não continuaram, né? Abre o microfone dela aí, gente. Então, saiu uma liminar, se não me engano, posso estar falando o nome errado. Mesmo. E que a construtora está proibida de mexer apesar de ser o terreno da tenda, está proibido. Mas a gente vê que estão mexendo lá dentro, né? E que, assim, a gente, infelizmente... Tem que... Infelizmente, assim, a gente tem... Nossa, tá horrível. Vocês estão conseguindo me ouvir normal? Uhum.
Então, a tenda continua lá, porque a gente não conseguiu. A ideia seria de que a prefeitura comprasse o terreno da construtora tenda e transformasse aquele espaço em um local de preservação de cultura, de preservação do meio ambiente e de um lugar de apresentação da cultura indígena, né? Que entra na lei, né? Nas leis que a Ruth tinha mencionado no começo, que eu acho que é 11 mil e alguma coisa, né? Então, que infelizmente a gente não teve assim um retorno dos órgãos competentes, dos órgãos responsáveis, né? A gente não teve uma resposta positiva, porque infelizmente a gente tem muitas pessoas que estão no poderes hoje, tanto promotores públicos, juízes, e que são contra a questão indígena. E a gente, sim, dentro dessa luta pela consultora Tenda, a Tenda ela é riquíssima. Então, assim, está sendo muito difícil, dentro dos parâmetros legais, sabe, lutar. A gente tem resistido bastante, né? Mas, assim, é algo que está bem difícil de ganhar, mas a gente não vai desistir, não. Né? E, assim, eu acho que, assim, a Tenda só quer destruir, só pensa no capital. Não quer, e assim, ela tem tanto local, a gente vê tantos locais que já estão devastados, que não tem não tem nada que desmatar. Por que que não escolhe um local desse? Ela quer escolher um local onde tem área verde para destruir. Né? Infelizmente, é isso que a tenda tem feito. E eu queria só agradecer a Potu, porém é minha irmã, na verdade, né? Que ela tá mandando umas mensagens, agradecer muito pela presença dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim, é, eu me espelho nela, na verdade, né? E assim, agradecer muito também a Rosa Gauditano, que é, como ela diz, como a própria Rosa diz, é uma querida, né? A Rosa é muito querida, assim, amável. Eu falo que ela é minha mãezona também, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a Rosa e a Potuporã, que é a minha irmãzinha que está assistindo a gente aí e contribuindo com algumas mensagens. E aí só, assim, eu adoro falar também, né? Eu não gosto de falar, mas quando eu começo parece que, né? Mas eu vou tentar ser mais rápida agora para concluir minha fala. Mas só referente à questão do meio ambiente, né? O Tchamões, ele fala assim, é mais para contar sobre a relação de homem e natureza, né? A relação de homem e natureza para o não indígena é uma relação de superioridade. A relação de homem e natureza para os indígenas, né, para nós, Guarani, é uma relação de igualdade. Né? Porque somos criados pelo mesmo e o único que seria o Tupanhanderu, que seria Deus nosso Criador. Ele criou a gente, mas criou a natureza. Então, temos que cuidar com um patamar de igualdade à natureza. A gente pensa que a gente está acima da natureza, mas ela está acima da gente. Porque sem a natureza nós não somos nada. E quando a natureza se enfurece, a gente não tem nenhum pingo de chance. Eu acredito até que a questão do Covid tem a ver com a degradação da natureza, do meio ambiente. É uma consequência, né, da falta de respeito que a gente tem tido com a mãe natureza, com a mãe terra. E se a gente continuar destruindo as queimadas que estão existindo, as consequências vai ser pior, né? Os Tiramanqueiro, eles contam, né, os nossos líderes espirituais, eles falam assim que vai existir um momento que a natureza se não vai se enfurecer, ela vai cobrar, né? E acho que essa cobrança já está existindo. A gente pensa que a gente está destruindo a natureza, que está matando a natureza e vai ficar por isso mesmo, mas infelizmente não, acho que é felizmente, é uma consequência dos nossos próprios erros, né? Eu digo não nosso, assim, né? Porque eu sei que tem muita gente que luta pela questão do meio ambiente, nós guaranis somos amantes do meio ambiente, mas infelizmente eu falo assim, enquanto população mundial, né? Acho que é isso. Terá, te convido
para fazer, né, essas considerações, e aí já a gente está fechando, né, esse encontro, mas de poder comentar também esses temas, né, o meio ambiente, essa cidade que cresce ameaçando a aldeia, né, queria ouvir você para essas considerações finais. Então, continuando a conversa da Jaciara, assim, a gente tem como a natureza, a nossa irmã, assim, a água, né? Eu não sei se vocês já chegaram perto de um rio, ele tem um som, parece que ele conversa com a gente, né? E os povos indígenas, não sei os outros povos, mas os Guarani mesmo, quando ele vai na mata, ele pede permissão para entrar na mata, para cortar uma árvore. A gente não corta a árvore assim por cortar, né? E a caça também, os indígenas caçavam aquilo que ele ia consumir. Nunca, como esses caçadores que vão para a mata caçar, para ficar exibindo a pele de onça, que nem a onça pintada. São a nossa. Eu amo demais a onça pintada, tanto que eu falo para minha filha, o dia que eu morrer e puder voltar, eu volto com uma onça pintada. Mas aí eu chegaria para devastar todos os brancos que matou os animais, principalmente a onça, né? Então, assim, como se fala, exibir as coisas, né? Então a gente tem muito, assim, uma uma afinidade com a natureza, não importa assim com o pássaro, assim, que nem a tenda. A tenda mesmo, além de derrubar as árvores que tinha, derrubou muito ninho de passarinho, muitos filhotes de passarinho. De manhã aqui, nessa época agora, assim, quando a gente acordava com o barulho das maritacas, do sabiá cantando, sim. Agora a gente não escuta nem um pingo, passarinho nenhum. É difícil ouvir, entendeu? É, por quê? Porque a maioria das aves foram embora, ou foram embora, morreram, não sei, né? E, e é isso, assim. Então, eu não sei se eu estou falando certo, mas eu, eu penso assim, né? E Tirar? Acho que a internet. É que acabou a bateria dela. A dela não, do Desculpa, celular, que ela gente. tem muita bateria ainda, né? Não? É, a bateria do celular. Vem Aparece cá aí, ver se aqui do meu tá lado. adorando. Ó, a Fernanda falou que você vai ser a onça pintada mais linda, viu? Enquanto ela vai chegando, eu vou só comentando com as companheiras aqui, que a Priscila, né, compartilhou com a gente. Um abraço, Priscila, de que tá todo esse embate, né, na justiça. Vocês estão lindas as duas, viu? No mesmo foto aí. Está em embate na justiça com a questão da tenda, o Ministério Público Federal também se eximindo da competência. Joan, né, um amigo muito querido, um abraço, né, falando de tudo isso que a gente está construindo, e é uma construção coletiva, são muitas mãos, muitos corações que estão sendo construindo isso. Vou passar para você também, né, Gerard, que você estava falando, a bateria do celular acabou, mas você termina de falar o que você tem que falar, que a gente está adorando te ouvir, viu? Pode falar, meu filho. Então, e é isso, né, que eu estava falando, mas eu também já estava terminando mesmo, né, que já não estava tendo mais já tanto assim para conversar, e acho que eu já vou me despedindo, né, agradecendo de eu poder estar falando com vocês e mostrar a nossa vida, a nossa cultura, e que nós precisamos lutar muito mais ainda, né? E com o apoio das pessoas não indígenas também, né? Então, eu acho isso muito importante. Aí, muito obrigada. Prazer ver conhecê-la toda, de longe, né? Mas foi muito bom, viu? Muito obrigada.
eu queria agradecer muito, né? Eu acho que a gente está arrumando aí já para agora fechar esse encontro, né? Sou muito grata a Evelyn por ter feito também, né? E agradecendo por tabela a Rosa Gauditano, porque foi ela que permitiu, por essas conexões, né, a gente chegar até aqui. Então, agradeço a Evelyn de ter, né, entrado em contato com a Jaciara, né, com a Gerá. Está sendo um prazer muito grande. A gente entende que uma cidade, né, a cidade de São Paulo, ela não pode ser construída sem a gente construir com quem está vivendo na cidade, né? E quem, né? Senão a população indígena que há quanto tempo já está nesses territórios, né? Ela tem que estar construindo essas discussões, essas soluções para os problemas que a gente tem e que são problemas gerados pelo capitalismo, gerados, né, por essa sociedade que valoriza muito mais o capital do que a vida, do que as pessoas, né? Do que a nossa história, do que uma alimentação saudável, do que os animais, né? Queria também agradecer, né, a Margarete. A gente teve um problema aqui, né, com a interpretação de Libras. Agradecer também a Priscila Mourão, que é uma querida que tem assessorado bastante a gente. Agradecer a Lu, que está aqui nos bastidores, permitindo que a gente consiga organizar tecnicamente a estrutura. Queria dizer para vocês, convidar nessa resistência. A gente entende que, enquanto não indígenas, somos aliadas, queremos construir de forma a sermos aliadas, e que essa nossa preocupação, ela vem de antes, ela não é só nesse momento de pensar na candidatura ou alguma coisa assim, ela é anterior. Nós somos mulheres dos movimentos sociais e a gente já se preocupava em discutir isso dentro das promotoras legais. Por óbvio, a gente precisa sempre estar trazendo, a questão indígena sempre era uma coisa que a gente falava, era uma questão que a gente falava, a gente precisa discutir, e tinha muitas dificuldades, mas a gente tem entendido que, assim como outras tantas dificuldades que a gente está correndo atrás. Então, na verdade, é um prazer a gente ter vocês aqui protagonizando, ou seja, vocês falando da demanda, e aí a gente pensar nessa política pública que não pode ser por vontade do governante da vez, né? Se ele gosta, se ele se preocupa, aí tudo bem, ele faz alguma coisa. Se o outro que vem não gosta, não se preocupa, deixa para lá, né? A população indígena continua vivendo e continua resistindo, né? E a gente tem que ter condições de ter sonhos, de condições de resistir, condições de viver, né? Aí eu não sei, depois que eu falei tudo isso para fechar, mas também se a Jaciara, né, se vocês, né, Evelyn, Jaciara, a Gerá também quiserem falar alguma coisa. E aí eu pensei em fechar, Evelyn, mostrando as fotos, pode ser? A gente mostra as fotos e aí a gente vai. O que você acha? Pode, eu não ia falar porque eu comecei a me emocionar, comecei a chorar. Eu vi, tá todo mundo se emocionando, então fechou. Eu comecei a me emocionar, eu sou assim, então fala aí. Pode mostrar, manda brasa, mostra as fotos. Deixa eu ver, a Lu vai mostrar pra gente elas. Jaciara, se você quiser falar aí, onde estão as fotos, né? Acho que está a Patrícia, que é uma cacique aí, que é na ocupação. De clube de lazer, e tinha bastante mata também, assim, era um clube que tinha poucas construções, né, tinha a parte da piscina, e essa aí é bem a entrada do clube, assim, tinha onde era uma casinha, né. Mas aí eu queria só agradecer Ruth, agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade da gente falar sobre um pouco da nossa cultura, da nossa resistência, e que futuramente eu gostaria muito de convidar Ruth, Evelyn, Carol, as outras meninas, que eu esqueci o nome, desculpa, para de repente, estar fazendo uma tarde cultural com vocês para a gente vivenciar um pouquinho da nossa cultura, né? Assim que acabar essa pandemia, de repente a gente pensar em uma vivência de uma tarde cultural para vocês entenderem um pouco da nossa cultura. Não, nós vamos fazer a oficina de aqui na aldeia, tomar um chimarrão,
Um índio assado na brasa, uma batata doce. Quero dar um abraço em vocês, viu? Assim que passar tudo isso, que a gente tiver vacina, né? Pode contar aí, dona Tira. A gente quer dar aquele abração assim, ouvir essas histórias no pé do ouvido, assim, né? A senhora contando tudo com uma tranquilidade que não é de uma hora de live, né? E sem ter toda essa a bateria que acaba, né? Da senhora não acabou, então vamos continuar. Vai ser um prazer, viu? Eu queria agradecer muito vocês todas e dizer que a gente está aberta, vamos continuar construindo. Isso é só um momento, mas a nossa resistência, assim como a Jaciara trouxe, né, Jaciara? Os povos indígenas existem há 500 anos, né? E a gente, vendo todo esse retrocesso, a gente vai continuar resistindo, né? E a gente tem que estar juntas nessa resistência. Por isso que é importante, né, população indígena, nós, né, não indígenas, estarmos aliadas nessa luta contra machismo, contra o racismo, contra toda essa destruição, né? A gente diz aqui que a gente está construindo políticas de vida, porque a gente quer estar ali, quer resistir. E aí eu vou trazer uma mulher que, né, eu acho que o que ela escreve é muito, a gente tem que usar como lema, é lema para a gente, a Conceição Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar, e nós combinamos de não morrer, né? Então a gente vai resistir. Queria, olha, um abraço muito apertado em vocês, né, Jaciara e Jeraputu, né? Eu prometo que eu vou treinar para pronunciar melhor, que eu estou sabendo que eu estou pronunciando ruim aqui, errado. E Evelyn, muito obrigada, viu? Ó, um beijão, bom domingo para vocês, muita resistência.